Como é que foi o final de semana de vocês? Bênção? Deixa eu falar rapidamente, semana que vem, e lembrando os irmãos, de abreviaturas bíblicas, abreviaturas dos livros da Bíblia, lembram as regras? Vocês decorem bem, viu? Eu não sei se vai cair na prova, mas se cair, é importante que vocês tenham decorado bem aquelas abreviaturas. São quantas letras que nós abreviamos? E os algarismos são romanos? Não. Muito bem. Entre o capítulo e o versículo, um ponto ou dois pontos? Muito bem. Então, lembre dessas regras. Depois das duas letras, tem ponto ou não tem ponto? Sem ponto, né? Espaço. Muito bem. Então, decore isso. Eu não vou fazer prova oral, vai ser só escrita, mas se eu fizesse a prova oral, se eu falar 1 Samuel, está certo? Por que não está certo? Porque isso, o Antigo Testamento é sempre masculino. E 1 João? Também não está certo, por quê? E por que é feminino? Cartas, Novo Testamento são cartas. Muito bem. Vamos cantar nossa musiquinha para aquecer? Querem cantar sentados mesmo? Pode ser, né? Quem vai puxar? Olha, a primeira parte da prova é sobre a ordem dos livros da Bíblia. A primeira parte da prova. Então, é importante vocês decorarem, a musiquinha ajuda, ok? Eu vou puxar, mas minha voz já está um pouco rouca. Estou vindo de uma reunião agora à tarde. Então, minha voz já quase acabou ali. Então, eu só vou puxar o Gênesis e vocês continuam. Tá bom assim? Podem olhar se quiser na Bíblia para ajudar, não tem problema nenhum. Só que a única parte da prova que não tem consulta é essa. Quando eu falei da consulta é a segunda parte da prova, mas essa daí não vai ter realmente consulta, tá? Mas podem ver agora. Procurem evitar ver, mas querendo podem ver. Vamos lá? Gênesis. Deuteronômio, Josué, Jesus, Samuel, Reis e Crônicas, Certas, Neemias, Esdras, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Nahum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros estão no Velho Testamento, aqui estão Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse e João. Muito bem, poxa, estão afinados, viu? Parabéns a vocês. Deixa eu falar rapidamente sobre alguns livros que eu trouxe aqui. Trouxe maquininha de débito ou crédito, dá para passar em até 12 vezes. Ou seja, um livro que... Esse aqui está quanto? Dá para pagar em 10 vezes R$3. Ou seja, não há como não ter a possibilidade de comprar. Eu tenho esse daqui, Divórcio, Novo Casamento, Perspectivas Bíblicas. Muito se fala sobre divórcio, pode divorciar, não pode divorciar, etc. e tal. E como há muita dúvida por causa de alguns textos que estão no português, eu coloquei então os textos no grego e no hebraico, quando no Antigo Testamento, para que dilua algumas dúvidas importantes sobre a questão do divórcio e do novo casamento. Esse livro daqui também é importante, é o que nós damos como curso de noivos. Nós damos esse com quem casar, a segunda decisão mais importante da vida. Nós falamos sobre vários aspectos, assuntos sobre família, planejamento de filhos, questões orçamentárias, coisas que os noivos não pensam. O noivo só pensa em estar com a sua noiva casados. Eles não pensam na questão de quanto vão gastar por mês de aluguel.
Eles não pensam, é a questão de documentação, de cartório. Então são vários capítulos, ordem prática, até o cerimonial do casamento a gente coloca aqui numa ordem. O que contratar, quando contratar, a quem convidar. O Natal você vai passar na casa de quem? Então tem várias questões aqui que nós colocamos. Então esse curso de noivos, o nome do título é Com Quem Casar, a segunda decisão mais importante da vida, já está à disposição ali também. Tem um livro chamado Visitas Pastorais. Então nós falamos sobre as visitas pastorais nas casas e visitas pastorais nos hospitais. Falamos das leis que facultam. Então temos algumas leis estaduais, municipais que falam sobre isso. E quanto tempo se faz uma visita? Quando você visitar, por exemplo, um enfermo, o que você deve falar para ele, o que você deve evitar falar com ele? Você não pode falar sobre muitas coisas, né? Nunca sente na cama do enfermo, por exemplo, ok? Por várias questões. Então, aqui visitas pastorais é importante, a questão da importância do agendamento, tipos de visita, etc. e tal. Esse aqui é o líder e o aconselhamento pastoral. A gente fala a importância do aconselhamento pastoral. Como devemos nos portar no gabinete? A questão da ética de gabinete pastoral. O que você ouve em gabinete você não pode contar para sua esposa. Não pode. É uma só carne, mesmo chamado. Não é. A pessoa confiou a você. E se você, por acaso, achar importante que a sua esposa saiba, ou o marido, enfim, aqui eu estou fazendo associação, por associação, você tem que perguntar à pessoa, se importa que eu comente com minha esposa sobre esse assunto, ou só sobre esse assunto. Então, por quê? Você tem que levar isso para o seu sepulcro. São gabinetes, a ética de gabinete. Falamos aqui sobre os inimigos do gabinete, como lidar com o sono, como lidar com a desatenção, como encerrar um gabinete, como cortar um gabinete que a pessoa está muito prolixa, como conduzir um gabinete, como lidar com vários tipos de pessoas, né? Gabinete com enlutado, gabinete com recém-separado, gabinete com alguém que tem a perda do luto. Então é um livro, a gente trabalha, se não me engano, são 15 capítulos sobre como lidar com o gabinete, como a questão do agendamento é importante, a questão do local do gabinete, tipo de gabinete, assunto financeiro, a pessoa te procura pedindo dinheiro, como você se comporta com isso. Então, vários aspectos relacionados ao gabinete pastoral, o líder e o aconselhamento pastoral. Perdão? Ele que sabe lá, mas olha só, aqui geralmente tem uma letrinha, por exemplo, aqui é letra E, e esse daqui é letra C. O B é quantos reais o B? É 10, é isso o B? O B é 15, então olha só, é de 5 em 5, B é 15 reais, C é 20, nesse caso daqui, D é 25, E é 30, aí de letra em letra vai subindo 5. O líder como anfitrião, recepcionando pregadores convidados. Já preguei numa igreja que o pastor não ofereceu nem um cachorro quente, e a hora que era longe. Como receber um convidado? Como receber um pastor? Como receber alguém de fora? Como preparar um ambiente para receber alguém? E nós muitas vezes só queremos que a pessoa pregue, mas não sabemos receber. Então, como receber? Como ser um anfitrião? É um livro só sobre isso. Recebendo, recepcionando pregadores convidados. A questão dos custos, dos gastos nesse sentido, etc. e tal, nós colocamos nesse livro. São livros voltados para a liderança cristã. O líder acolhido aos visitantes, a integração de novos membros, é interessante para integrar pessoas, abertura de novos cultos, objetivos, formatos, nominação, etc. e tal. Não, na minha igreja nós não rotulamos culto. Lá não tem culto de cura e libertação, não tem nada. Você tem a escola dominical? Tem. Então é uma rotulação. Você tem culto de jovens? Tem. Você está rotulando. Você tem culto de senhoras? Tem. Então as pessoas falam, mas se esquecem que outros são rótulos. Então nós falamos sobre isso, quando abrir um culto, como abrir um culto, qual é o momento certo de abrir um culto e se tivermos que fechar. Como é que a gente faz? Então, esse aqui, novos cultos, a questão do marketing, né, o público-alvo, etc. e tal. Tive fome, um serviço de assistência social na igreja, nós falamos sobre o trabalho de assistência social, que a igreja não pode esquecer. Então, como fazer, como definir a questão orçamentária da igreja, o investimento nisso, como é que você vai implantar um ministério de assistência social na sua igreja. Nós fizemos até um curso na Tijuca sobre isso. Tive fome é o nome desse livro. Ordem e progresso, a importância do discipulado na igreja. Esse daqui é um calhamaço, né? Mas a gente fala do diaconato, vários capítulos sobre diaconato, de quem recebe a chave, quem abre, até a questão da luz, a questão da recepção, a questão da organização de escalas, etc, etc, distribuição de oferta, recolhimento, tudo sobre diaconato está nesse livro, então fica aqui uma recomendação. Lideranças ministeriais, reuniões de delegação de tarefas, supervisão e mudança de líderes. Qual é a hora de mudar um líder ministério na sua igreja? Será que você tem coragem?
eu não vou tocar porque eu vou perder a amizade. Como fazer isso? Tem várias questões abordando aqui, a questão de como conduzir uma liderança de líderes. Olha, vou dizer uma coisa para você. Se você for líder de igreja e não souber, você entrar numa sala antes de uma reunião, não sabendo o que você vai enfrentar, você pode ser engolido pela sua reunião, você pode sair acabado e teus projetos podem desmoronar, você perde até a moral ali. Então, cada tipo de reunião exige um preparo, como se preparar para certas reuniões ministeriais. A abertura de novas igrejas, uma necessidade à luz da Bíblia, da doutrina, do amor, da lógica e da história. Tem gente que é contra a abertura de igrejas, e aqui nós nadamos contra isso, claro, com a Bíblia aberta. De folha fruto, o discipulado e suas fases de maturação. Esse daqui é fruto de uma palestra que eu dei no Congresso de Líderes. Eu acho que o pastor esteve lá em Águas de Lindóia. Um desses foi sobre esse livro, se tornou um livro, na verdade, distribuí a apostila, depois eu aumentei, melhorei ele, revisei, etc. Os filhos do líder, privilégio ou fardo? Eu sou filho de pastor e eu estudei no Colégio Batista, e o Colégio Batista na Tijuca é muito conhecido por ter muitos filhos de pastores, porque eles dão um desconto para pastores, de 30%. Então, muito pastor, 30% a 50% se você for batista. Então, tem muito pastor que coloca os filhos lá. E eu tive filhos de pastor que se drogavam em sala de aula, tinham 3 namoradas, etc, etc. Mas na igreja estavam cantando, na escola dominical. Então, o que é ser filho de líder? Graças a Deus eu nunca me desviei. Mas eu passei por pressões. Eu lembro que uma vez estava na escola dominical, a professora fez uma pergunta, ninguém sabia responder. Ela falou, não, mas o Lutero sabe, ele é filho de pastor. E eu me vi assim, eu falei, e agora? Eu não sei a pergunta, eu não sei a resposta. Então, às vezes, os próprios professores esperam de nós que nós sejamos sobre-humanos, que nasçamos sabendo a Bíblia de cabeça. Não sei aqui quem é filho de líder, mas se você vai ser líder, é importante você saber como lidar com o seu filho. Inclusive, nós falamos a questão da semanada, da mesada, da administração de dinheiro, falamos sobre a questão das amizades, o investimento cultural nos seus filhos. Quem quer criar filhos e tem filhos pequenos ou pretende ter, eu acho que é um bom investimento você fazer uma leitura para a educação dos vossos filhos. Aqui eu falo da esposa do líder, amiga, ovelha ou mulher. Ser esposa de líder não é fácil, porque o líder às vezes trata como esposa, trata como ovelha e trata como mulher. Então é muito complicado para muitas esposas. Então aqui a gente coloca algumas coisas que muitos maridos não querem saber. Por exemplo, eu vou no texto hebraico e eu coloco aqui que é obrigação do marido dar salário para a esposa. Você sabia disso? Sabia que na Bíblia diz que o marido tem que dar salário para a esposa? Só que ninguém fala sobre isso. Então, tem igreja que eu faço esse anúncio, as pastoras, tira esse livro da venda, não põe não, porque o marido tem que dar um salário para a esposa. Ela trabalha muito em casa, acho que trabalha em casa com aplicabilidade na graça. Então fica aqui a recomendação, a questão da mulher, o ciúme, o pastor lida com outras mulheres, atende gabinete, como lidar com essas questões. Muitas questões há pessoas, há esposas pastores que fazem com que uma mulher saia da igreja por ciúme. Você sabia disso? Como lidar com isso? Então esse livro trata muitas questões a respeito disso, é uma recomendação. Muito além do púlpito, a real expectativa daquele que quer servir na obra de Deus. Tem gente que quer ser pastor, sonha em ser pastor. Eu digo assim, coitados. Pensam que ser pastor é só pregar. Quem dera fosse só pregar. Pregar é a coisa talvez mais fácil, porque dura 40, 50, 1 hora, acabou. Você cumprimentou os irmãos, está na sua casa, mas o ministério é muito além disso. É um livro que eu escrevi para aqueles que querem servir na obra de Deus. Então, se você quer ingressar no pastorado, é importante que você leia isso antes, recomendo que eu faça. Por quê? Porque a jornada é árdua, o chamado é para poucos e nem todos conseguem chegar até o final. Vivemos uma época onde há muitos pastores desviados, vocês sabem disso. Vivemos uma época que tem muito pastor que está aí na internet só criticando as igrejas, mas não tem ovelha nenhuma. Por quê? Muitas vezes o recalque deles, muitas vezes é um problema interno deles. Por quê? Porque não aguentaram. Então, é um livro importante a ser lido antes de ingressar no ministério. O líder e ética ministerial. Como responder o e-mail. Aliás, muitas questões, por exemplo, aqui nós colocamos, não convém dar carona para membros do sexo oposto. Se alguém da minha igreja, eu vou para Niterói, outro lado, tem uma pessoa que mora em Niterói, só que é uma mulher, eu não posso dar carona. Eu falo, lamento, não posso dar. Então tem questões éticas, a não ser que eu carregue outra pessoa comigo.
mas não pode. Então tem questões éticas, a ética financeira, né, a questão da ética ministerial, a ética dos horários, a ética da vestimenta, a ética, tantas éticas. Então, líder e ética ministerial é uma recomendação que eu dou. O líder é criativo, não conformado. A importância do marketing para a igreja alcançar mais vidas, fala sobre isso, propaganda, publicidade, meios de comunicação, etc. e tal. O princípio de Jethro, o líder deve levantar outros líderes. Líder que não levanta líder não é líder. Qual é a característica do líder? Tem dois tipos de líder. Líder pro forma e líder genuíno. O líder pro forma é um termo latim, ou seja, tem um formato de líder, é aquele que sobre ele é instituída uma responsabilidade como líder. Ele é ordenado pastor, ok. Mas será que esse pastor é líder? Porque tem gente que é pastor e não é líder. Líder é simples. Ele pode não ser pastor, mas líder é aquele que lidera. Existe um termo que eu uso aqui chamado gatekeeper, é um termo usado no marketing. Gatekeeper, né, abridor de portões, digamos assim, o porteiro, que é o verdadeiro líder. Então você coloca numa reunião, uma sala, você vai fazer uma reunião. Eu, quando vou numa reunião dessa, eu falo sobre alguma coisa, aí um emite opinião, o outro emite, estão discutindo e tal, aí um fala, todos se calam e olham para ele. Eu falei, já descobri o líder. Às vezes ele não é pastor, mas ele emitiu opinião, às vezes é o último a falar, todos se calam e prestam atenção. Por quê? A característica do líder não é ser pastor ou não, ser... A característica do líder, a verdadeira característica do líder é que ele lidera. O que é liderar? É mobilizar, conduzir, levar para algum lugar. Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre o princípio de Jethro, que ele gera líderes, e se você é pastor que não gera líderes, você é pastor, mas não é líder. A igreja tem a cara do seu pastor, aqui falamos do nível do líder, vai elevar o nível da igreja, como John Maxwell diz, né, a lei da tampa, etc. e tal. Características de um verdadeiro líder, ou seja, a diferença para o líder pro forma, o que eu falei agora há pouco, o que um líder faz, o que um líder pro forma faz. E eu volto a dizer uma coisa, líder se constrói. Nem todo mundo nasce líder, mas pode se tornar um líder. Então aqui nós damos algumas orientações, como eu não sou líder, mas você quer ser? Quero. Então tá bom, vamos trabalhar nisso. É como se fosse um diamante. Você às vezes é um carvão, mas lapidando você se torna um grande líder. Grandes líderes da história nem sempre foram líderes. Você vê algumas biografias e você vê que não eram, mas situações aconteceram que se tornaram líderes. Às vezes um problema na família, às vezes uma perda, às vezes um problema na comunidade e se levantou um líder e se perpetuaram como líder. Visão ministerial e identidade denominacional, falamos sobre a importância disso. O líder é direção de cerimônias e eventos especiais, como dirigir a Santa Ceia, como dirigir um sepultamento, como uma cerimônia fúnebre, como dirigir uma apresentação de crianças, como dirigir um casamento, como dirigir um batismo nas águas, como dirigir... Então, cerimônias especiais nós tratamos aqui. O líder é a direção do culto, outro livro, já estou acabando. Como dirigir um culto, abertura do culto, preparação do culto, como definir a palavra, etc, etc, etc. A importância da imagem do líder, o texto já diz tudo. E o último livro aqui dessa série de liderança cristã é o curso que eu dou de pregadores. Nós temos um curso na Tijuca, ele tem duração, se eu não me engano, de quanto tempo? Vocês lembram? 2 meses. 2 meses. Então a gente ensina a pessoa a pregar, né? Como pregar. O que é um sermão temático, um textual, um expositivo que é minha praia, né? E os sermões extemporâneos, qual a duração, qual a preparação, como você divide o texto. Você já teve aula sobre isso, então na verdade isso aqui é só um reforço das excelentes aulas que vocês com certeza tiveram aqui, mas fica aqui querigma, que significa proclamação em grego, né? Pregação, enfim. Todos esses livros estão aí à venda. Ali temos outra série, né, do acadêmico. Temos o Bereshit, vou falar um pouquinho sobre ele, né, como o mundo foi criado. 15 bilhões de anos o universo foi criado, 4 bilhões e meio de anos a Terra foi criada. A geologia está aí para afirmar. Só de mudança de polos, amados, nós tivemos 400 vezes. O polo sul e o polo norte mudaram de lugar 400 vezes. A geologia não mente, não dá para mentir. Os fósseis estão aí, eu coleciono fósseis. Tem gente que coleciona selos, tem gente que coleciona carrinho, eu coleciono fósseis. E Bible Leaves, né, páginas da Bíblia do século 16 e 17. Eu tenho uns 10 fósseis de 400 milhões de anos. Então, os fósseis estão aí. E como é que a gente define isso nos 6 dias da criação? Então, eu falo sobre isso, sobre a criação do mundo, do universo, da Terra, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, se conseguimos chegar lá, ok? Vamos tentar, né? Mas está dentro do tempo, pelo que eu estou calculando. Eu falei, às 7h30 eu começo a aula,
Comecei um pouquinho antes, naturalmente. Então fica esse livro aqui. E o melhor de tudo, então, como eu falei para vocês, temos o cartão ali de crédito ou de débito. Dá para dividir em 12 vezes. E aí quem levar todo o conjunto tem desconto de 20%. Os flamenguistas, por favor, saiam correndo, por favor. Respeitem a ética, tá bom? E também, flamenguistas, não aceitamos cartões clonados, tá, gente? Não tentem, por favor, que não vai passar. Vascaínos, aceitamos o dinheiro fruto do seu suor, do seu trabalho honesto, íntegro. Tricolores, aceitamos dólares e euros. Tá bom? Vascaíno, aceitamos. Botafoguense também, né? Botafoguense é trabalhador, gente boa, honesta, né? Desculpe. Com a cirurgia, para beber demora mais a descer. E faz o cálculo, não? Tá. Então, se quiserem, os livros vão estar à disposição hoje, quarta-feira, e no dia da prova, segunda-feira, porque depois entramos de férias. Animados com a prova? Lembro a última coisa antes de entrarmos na aula. Lembro que a prova é com consulta apenas na segunda parte. A primeira parte é a relação dos livros da Bíblia com abreviaturas. Essa não tem consulta. Por isso que eu estou cronometrando o tempo. Porque vai chegar uma hora que eu vou falar, olha, acabou o tempo da primeira fase. Aí vão ter que entregar a primeira folha. Aí começa a segunda folha, que aí sim pode abrir os cadernos manuscritos. Volto a dizer, não aceita apostilas, livros ou impressões. Só caderno manuscrito, tá bom? Com exceção do caderno daquele irmão, que eu não aceito, não vou ver, não vou analisar. Pode mostrar a capa para eles? Se quiser, se tiver coragem. Tirando aquele caderno que eu não vou conferir, não vou aceitar, tirando ele. Então, tá bom, gente? Vamos agradecer, vamos orar pela aula? Vou pedir para o meu querido irmão que está aqui fazer uma oração, por favor. Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos no único e vivo caminho. Caminho ao qual chegamos a Ti, nós somos como réus, assim como filhos amados, da obediência. E aqui estamos, Pai, para ouvir o Seu chamado, Senhor, que Você tem chamado para um ministério, Deus. E essa noite eu falo para nos investir, Senhor, para nos preparar sobre espirituais, para ouvir o que o Senhor quer passar para nós, para o nosso pastor e para o professor Gutierrez. Que possamos estar sensíveis à sua voz, que possamos, Pai, ser ministrados, cheios de Ti, para amanhã, Senhor, quando fomos, Pai, selecionados por Ti, Senhor, derramar aquilo que derramou em nós, aqueles, Pai, que nós seremos enviados. Assim, esperamos essa noite, esperando por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, podem sentar, muito obrigado. Antes de entrarmos, quero falar que a característica que ele teve, os outros alunos até agora que eu pedi, estão de parabéns em suas orações. Todos oram em nome de Jesus. Sempre oram em nome de Jesus. Por quê? Muito bem, o que mais? Ok, mas tem um texto que é fundamental. Muito bem, mas tem um texto que explica a razão teológica, a aula de teologia. Então, isso. Diga o texto todo. Porquanto a um... Não. Não. Homem. Olha só, depois eu te enfoco, tá? Me lembro. Eu te penduro daqui. O fundamental é a última palavra, homem. Por quê? Não. É por que nós oramos a Deus em nome de Jesus, homem? Deus é santo, é santíssimo, é mais do que santo, é santo maximizado ao extremo. Nós somos homens pecadores. Não há distância, não há como chegar a Ele. Mas graças à encarnação de Jesus, que como homem viveu como nós, sofreu como nós, foi tentado como nós, então Ele entende, Ele nos entende, e por isso, nos entender, Ele intercede a Deus. Então oramos em nome de Jesus, homem, porque como homem, Ele é nosso mediador. A única hora que nós vemos de fato a questão da mediação está associada a Jesus Cristo, homem.
Então sempre ore em nome de Jesus, ok? Eu prometi adubar a vocês que a aula de hoje trataria a respeito da questão da existência de uma população pré-adâmica na Terra, e falaria, depois disso, então, eu entraria um pouco na questão da antropologia teológica, para a gente tentar dar duas coisas que der. Eu vou avançar dentro do tempo que nós tivermos, tá bom assim? Do que eu vou falar, eu creio que está no 3º volume de Anjos e Demônios, e em uma parte aqui do Bereshit, tá? Não em todo, mas uma parte, se eu não me engano. Então vamos lá. Deixa eu avançar aqui na página certa, porque está no meio desse estudo daqui. Não, tem que passar um por um, né? Aqui eu falo da formação dos demônios. Coloco os termos gregos, poder deles. Eu falo de Satanás. O desenvolvimento de Satanás, a questão de Lúcifer, né, que é um termo não bíblico. Vai surgir na Vulgata. Kali, né, o perfeito. Tá. Estão preparados? Amém. Quantos trouxeram pedras para me apedrejar? Então segura um pouquinho, viu? Vamos falar aqui da influência de Satanás, que não é nome dele. Satanás significa o quê? Adversário, né, do hebraico Satan, né, adversidade. Diabo não é nome próprio, né? Diabo é o quê? Significa o quê? Aquele que gera calúnia, calunia alguém, né? Então não é nome. Quem sabe o nome do diabo? Ninguém. Assim como o nome de Deus não sabemos, o que nós sabemos do diabo são os títulos ou características que a Bíblia menciona. No Brasil nós conhecemos ele como cão, capiroto, não é isso? Então, os hebreus davam os nomes dele, enfim. Mas eu trato também disso sobre o dia zero, a 3ª parte, no livro Bereshit. Tá aí. Pois bem. Primeiro, nós temos que entender o seguinte. E há uma outra provocação aqui, quando eu falo da formação da terra original. Quem pode me dizer o primeiro versículo da Bíblia e o segundo versículo de cabeça? Os primeiros 2 versículos. Bereshit bara Elohim. Et haeret et vashamaim. Muito bem. Em português. No princípio. Versículo 2. Entre o versículo 1 e o versículo 2, estamos falando de 2 terras. Na verdade, estamos falando no princípio criou Deus os céus e a terra, a Eretz. Estamos falando de um local. E depois fala assim, e a terra era sem forma e vazia. Entre a terra, entre os céus e a terra sem forma vazia, nós temos um vácuo de bilhões e bilhões e bilhões de anos. O que aconteceu nesse período e por que eu posso afirmar isso, dizendo para vocês que eu posso afirmar isso com a Bíblia aberta? Porque a Bíblia assim diz. Então vamos entender aos pouquinhos, antes que você me apedreje. Há uma configuração diferente da Terra entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. Primeiro nós temos que entender Isaías 45:18 em sua primeira parte. O texto assim diz: porque assim diz o Senhor que criou Barar, como o irmão citou, os céus, o único Deus que formou Yatsar, a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser o quê? O que diz o versículo 2? A terra era sem forma e vazia. No versículo 1, Deus cria a terra, mas não cria para ser um caos, como nós encontramos no estado do versículo 2. Ela então passa por um processo. Por quê?
Porque nós vemos em Gênesis 1, 2, a terra, porém, era, Yetar, sem forma, Vaborru, e vazia, Torru. É importante nós gravarmos um pouquinho Torru e Borru, porque nós vamos ver isso na questão de Jeremias, para entendermos a questão de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, mas Deus, como nós lemos em Isaías 45, não a formou para ser assim. Então por que ela se tornou assim? O que ocorreu entre a terra criada habitável e a terra encontrada inabitável? Por quê? A Bíblia diz que Deus criou a terra para ser habitável, mas a Bíblia diz que a terra estava inabitável, estava caótica, não tinha nem forma, estava vazia. Então nós vamos levantar duas questões aqui. A primeira, vamos falar do primeiro Éden, porque nós entendemos que o Éden é o local onde estava que casal? Adão e Eva. Aquele era um Éden. Éden, jardim, né? O paraíso. Mas será que havia um outro Éden, um Éden anterior àquele? Ou será que havia um Éden antes dessa reforma da terra? Pois bem, Ezequiel 28 nos responde. Ezequiel 28 começa a nos responder dizendo o seguinte, versículo 13 ao 15: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa terra era uma terra perfeita, uma terra belíssima, uma terra, enfim, e uma terra que era habitada por Satanás. Agora, o texto bíblico diz que havia uma população ali. Nós vamos entrar no texto. Mas, que habitantes eram esses? Nós dizemos agora que eram os anjos, assim como o querubim ungido, porque a Bíblia diz que ele era querubim, mas diz assim, querubim ungido. O que é ungido em hebraico? Porque ungido em grego é Christos, né? Cristo é ungido. Mas o que é ungido em hebraico? Mashiach, daí vem o termo Messias. Quem é ungido? Ungido é quem recebe autoridade. Ok? Você recebe autoridade, os reis recebiam uma unção, então eles tinham autoridade para governar. Os sacerdotes recebiam uma unção, tinham autoridade para sacrificar, enfim. Então a unção era a autoridade. Então Deus coloca que ele era um querubim. Sim, era um querubim, uma categoria de anjos. Mas dentro dessa categoria ele tinha um qualificativo excepcional. Ele tinha autoridade, uma autoridade que era delegada a ele. Pois bem, por que nós afirmamos que eram os anjos? Já vamos falar sobre isso. Vamos falar então do contexto da rebelião angelical. Vamos trabalhar um pouco nesse texto de Isaías 14, versículo 12 a 14. Diz assim o texto: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Pausa. Ele foi lançado por terra, mas ele debilitava nações. Ele habitava no Éden. Então temos que começar